Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. Hoje, orgulhosamente, recebendo o programa José Acácio dos Santos, o popular Pepe, 64 anos de idade e acredito que quase 6 décadas dedicadas ao esporte. Uma vida dedicada ao esporte. Por isso, ele foi em 2013, no ano de 2013, homenageado com a maior honraria do esporte de Santa Catarina, a Comenda do Mérito e a Medalha do Mérito Esportivo em nosso estado. Boa noite, Pepe. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer. Mais uma vez, ter a oportunidade na imprensa de Santa Catarina de poder colocar meu dia a dia esportivo para todos. Eu acho que para minha família, meus amigos, minhas amigas, e hoje especialmente no esportivo, que realmente é uma coisa, é um jornal, um grupo de imprensa que veio para valorizar mais ainda o esporte de Santa Catarina, em especial nosso trabalho da FESPORT. Muito bem. Quando é que o esporte começou na sua vida, Pepe? Você, além de árbitro, foi também um esportista? Eu tive a oportunidade, primeiro, de ser um morador do Morro do Mocotó. Morro do Mocotó, para quem não sabe, está nos acompanhando em diversas regiões do mundo, fica aqui em Florianópolis, na entrada da ilha, né? Na entrada da ilha, nos fundos do Hospital de Caridade, e em redor de Prainha, Mocotó. Depois também tive satisfação de ter 3 mães. E ter um pai. Quer dizer que 3 mães e 2 pais, no caso, né? Mas isso aí tudo é tempo de infância. E ali no Mocotó, ali com a minha criação, depois eu joguei, sim, futebol no São Paulo Amador, aqui em Florianópolis. Qual era o São Paulo? O São Paulo Clube Amador aqui de algum bairro? É, o São Paulo que disputava o campeonato da cidade, né? Certo. Florianópolis, na época tinha o São Paulo, Postal Telegráfico. Jogava de quê, Pepe? Eu jogava lateral direito, 4 zagueiro. Mas jogava? Jogava muito. É. Mais do que muito lateral que estão jogando aí. Mas eu acho que o futebol hoje evoluiu muito mais, mas também naquele tempo eu, pelo menos, jogava pelo prato de comida, né? Como tudo que fazia pelo prato de comida. Porque depois do futebolzinho tinha uma carninha, uma galinhadinha? Não só isso, como tinha uma roupinha, tinha um sapatinho, o seu Vini Costa, que era dono do time de São Paulo, ele era sargento do Exército, sempre tinha aquele bichinho ali. Hoje atletas aí que passou grande Santa Catarina, o Moacir, o Souza, isso tudo jogou aí na época de São Paulo, né? Então, mas era amadorzão mesmo, mas o que valia mais era o prazer de jogar. Você jogou futebol de campo. E no salão? Eu joguei futebol de campo. No salão eu fui goleiro do Juventus, que disputava o campeonato da cidade. De onde que era o Juventus? De Florianópolis. Florianópolis, tudo de Florianópolis. Joguei na Coesa, no grupo da Coesa, da qual eu era o melhor funcionário da Coesa. O melhor funcionário da Coesa? Eu fui o melhor funcionário da Coesa, que eu trabalhava no posto de lavação. Colocou a fotinho no quadro lá, o funcionário exemplar, aquele? Não botei porque quando vinham os carros com parafina, eu nunca estava na Coesa. Então por isso era o melhor funcionário da Coesa. Carros com parafina? Que eu trabalhava no posto de lavação. Então chegava os carros novos, vinha com aquela parafina, né? Por causa da viagem, e nesse dia eu sempre tinha treino no São Paulo, a minha mãe estava com problema, então eu fui escolhido melhor porque eu nunca consegui tirar a parafina do carro. Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho mais lá no passado. Por que 3 mães? Primeiro que eu tinha a biológica, depois eu com 1 ano fui para a casa da Dona Clélia, no Morro do Mocotó. Com 5 anos eu fui no Morro do Mocotó para a casa da Dona Valdete, que tinha o meu pai, que era o Gessino, que era o esposo dela, lógico. Ele me ensinou a ser figueirense. Te ensinou a ser figueirense? Me fez ser mais figueirense, no caso. Na época de São Paulo, a gente torcia, ia jogar ali aos sábados, do meio-dia. Mas o Gessino jogou no Figueirense, depois jogou lá
no time lá da ilha. Então aí... Gersino era um centroavante. Não, Gersino era quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Em 1960. Ele faleceu em 91, mas na época de 60 aí o pai Gersino jogava no Figueirense com o Juca, hoje nosso vereador aí, candidato a deputado, Walter Souza. O Juca Walter Souza, que é médico cardiologista. Que é médico, já me atendeu também. É, o Juca é gente boa. Aí eu fui para casa do Gersino com 5 anos. 5 anos, dormi 2 dias lá, comi 2 feijão, não sei mais. Fiquei até casar e descasar, tudo lá. E hoje você mora em Biguaçu? Eu moro hoje em Biguaçu, há 22 anos eu moro já em Biguaçu. Foi numa época também que eu estava no Mocotó, já meio com a minha família, com a dona Neide, mas a gente já estava em fim de carreira quase. Sim. Apesar de novo, mas separando, porque sabe que nós que estamos no meio esportivo, a gente sai muito, viaja muito e temos muitos amigos. E o meu lado particular de amigo também isso... Prejudicou um pouquinho a não, relação? prejudicou, a dona Neide achou que não era bom, mas daí daqui a pouco... A dona Neide era ciumenta? Olha, também se não tiver ciúme de mim, vai ter de quem, né, de Lídia? É obrigado a ter, né? Sempre foi. Eu mereço. Com esse tipo de resposta, eu tenho que me conformar. Eu vou tem que ter ciúme de ti? Ela tinha que ter, né? Que além de ser um rapaz bonito, humilde, bonito, sem dúvida. Ser um rapaz humilde, ter grandes conhecimentos, grandes amigos na cidade. Sempre trabalhei. Trabalhei 3 anos na Coesa, 2 anos no BRDE, trabalhei no Milton Acrílico, da qual o Aldo Kister, o pai do Guga, era o meu chefe, junto com o Marco Aurélio Bobaide. Então eu sempre trabalhei e a minha vida foi realmente fora do morro. Eu só dormia no Mocotó. Só dormia no Mocotó? Só dormia no Mocotó, porque primeiro, eu fazia faxina em casa de amigo, para ganhar uma camisa, uma calça, almoço e janta. E sempre quando eu trabalhei, eu fiz o meu grupo de amigos, isso fora, lógico que tudo isso através do esporte, depois do futebol de salão, agora depois como árbitro, então, e a Neide, no caso, na época, ela tinha aquele ciúme básico, né? Porque você sempre foi uma pessoa muito dada, né? Você tem uma facilidade enorme para fazer amizades, para cativar amizade, não só com o seu ciclo de amigos, como também o ciclo de amigas. E a dona Neide, quando via você lá conversando com as amiguinhas do futsal, enfim, batia uma tremenda ciumeira. Isso é uma coisa, já aquele tempo a coisa era mais, era casar, ou casa ou não casa, né? Então a dona Neide, inclusive nessa época eu era técnico da equipe de futebol feminino, da ação esportiva. Futsal? Não, futebol de areia, mas aí eu apitava e nessa época eu era técnico. Então, assim, a dona Neide sempre achava, eu estou indo para o treino, estou indo para o jogo, a gente viajava. E ela sempre achava que eu ia muito lá. Então, o meu futebol, o meu esporte tem que ficar e se não dá certo, vamos cada um pro lado e seja o que Deus quiser, cada um com seus direitos. E estamos aí hoje com um casal de filhos, o Ângelo com 30 anos. Vocês estão juntos até hoje? A Ângela com... não entendi. Vocês estão juntos até hoje, dona Neide? Você... Não. Eu, a dona Neide, eu tenho uma lógica que... porque no tempo antigo não era assim, não. No tempo antigo é assim. Se você não serve para ser marido, não serve para ser amigo. Sim. Se não serve para ser mulher, não serve para ser amiga. Então, cada um do seu lado, do seu direito, um beijo no coração de todo mundo. Vocês tiveram um casal de filhos? Tivemos um casal de filhos. Os filhos hoje estão bem? Filhos também, então, as vizinhas também estão bem. Então, sentindo falta do moço. Nós tínhamos namoradinha na Redondeza, né? Você sempre foi meio namorador, né, Pepe? Não foi meio, eu era procurado, né? Depois do intervalo a gente retoma o nosso contato, a nossa conversa com o Pepe, que está impossível. Está emocionado hoje. Sempre foi assim, Pepe? Olha, eu já sou um pouco emotivo até pela minha vida social de criança. E especialmente quando eu sou convidado para um bate-papo desse aí. Mas eu vou controlar, né? Vamos conversar numa boa. Voltamos daqui a pouco
com o Panorama Esportivo hoje com o Pepe, o José Acácio dos Santos, o comendador do esporte de Santa Catarina. Até já. Muito bem, retomamos com o Panorama Esportivo. E aqui nos bastidores não posso deixar passar em branco essa história. Você sempre foi um cara preconceituoso, Pepe? Não, nunca fui e não sou. É questão de opção. Eu sempre tive. Vou estar falando, a dona Neide, ela é uma senhora de cor, como eu. E eu sempre tive amizade com todo mundo de cor, mas cada um tem suas preferências. Mas você, no seu time, só jogava pessoa de pele clara? Não, pessoas jogadoras de pele clara? Não, quando eu fui técnico, a minha equipe até fui convidado, era só de menina de padrão melhor, de vida, tudo. E por acaso do destino, não teve nenhuma se destacasse. Quando aparecia, eles faziam os testes normais, mas também tinham que trabalhar muito, uma tinha que trabalhar mais com a outra estudar mais. Infelizmente a gente não teve, mas ficamos amigos do monte delas. E os testes eram os mesmos para as brancas e as morenas, as peles escuras? Olha, o trabalho tem que ser feito de acordo com a condição técnica de cada um. Nem todos têm a mesma habilidade, mas dentro do possível, como alguma da minha cor, da nossa cor não servia, como da outra não servia. Mas como eram poucos na época que aparecia, então a gente... mas foram tudo bem servidos. Muito bem. O Pepe, para quem não sabe, hoje é servidor da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT. Você está há quanto tempo na FESPORT, Pepe? Eu estou há 30 anos na casa e desde quando começou a FESPORT. Porque aqui já foi o prédio da primeira UCRE, né? A FESPORT tem 21 anos. Tá, eu estou nesse 20 anos na FESPORT, mais uns 20 da UCRE que eu passei aqui. Na UCRE você atuava em que função? Na UCRE, a Unidade de Coordenação Regional de Educação, é isso, mais ou menos? Isso. Né? A UCRE eu trabalhei na Xerox, trabalhei no Purão, tive uma época no ginásio Saúl Oliveira, que era coordenado pela UCRE, então tá tudo certo. O Saúl Oliveira é o capoeirão. O capoeirão. Muito bem. E hoje na FESPORT você está mais próximo do presidente, Marcelo Kowalski. É uma espécie de assessor, trabalha ali com ele, dá opinião, dá os seus pitacos, ele te ouve. Olha, o meu problema, eu na FESPORT, eu não mudei como nós não mudamos, porque aqui é a casa do esporte. Então o presidente me convidou, eu gostaria de estar junto, mais perto dele, não para consultas ou desconsultas ou opiniões ou não, mas para estar como amigo particular, e eu aceitei tranquilamente, né, porque eu acho que o funcionário, quando ele é solicitado alguma coisa, não pelo seu presidente, seu diretor, ele pensa se deve ou não ir. Eu achei uma boa aí, não, acho que a nossa área técnica, como eu estava antes, que eu não sou do gabinete, eu estou no gabinete. Então eu acho que o importante é a casa. Se tá bom para mim, tá bom para casa, ótimo. Muito bem. Você conduziu as partidas de futsal por quantos anos você foi árbitro? Eu fui árbitro 40 anos. Que degraus você alcançou como árbitro de futsal? Olha, com toda essa minha vida aí de infância, que eu sou obrigado a colocar, eu tive oportunidades incríveis. Eu, pelo menos, quando eu morava no nosso querido Mocotó, eu nunca imaginava que eu ia viajar de avião. Eu conheço Fortaleza, Bahia, conheço a metade do Brasil, se não o Brasil todo, do futebol de salão. Eu apitei na época da FAC, comecei profissionalmente, pelo esporte eu comecei em 68. E oficialmente como árbitro foi em 70 e foi meu primeiro Jogos Abertos em Concórdia. E depois, em 72, eu fui para o quadro nacional, que era a nossa antiga CBD. CBD. Você foi árbitro nacional, aí ficou permanentemente no quadro nacional. Aí fiquei até 2007. A última vez que você apitou Jogos Abertos foi em Concórdia, se não me engano? Não, foi em Jaraguá do Sul. Jaraguá foi o teu último Jogos Abertos? Foi em 2007, Jogos Abertos Brasileiros.
Mas os Jogos Abertos de Santa Catarina? Os Jogos Abertos foi em Concórdia. Foi em Concórdia, eu estava naqueles Jogos Abertos? Não, foi Jaraguá, né? Não, Jaraguá. Concórdia foi o primeiro que... Então você estava se despedindo em Concórdia cerca de 1992, por ali, né? No auge mesmo, em 95 eu ainda tive a final do Campeonato Nacional, no Gigantinho, Porto Alegre. Até 2000, 2003, nós tínhamos o professor Ideraldo, Luiz Carlos Fernandes, Valdir Menegoto, Rogério Purificação, hoje o Daniel Pomeroy, que é o diretor de árbitro da CBFS, a gente teve sempre nós. E as taxas de arbitragem eram boas da Confederação Brasileira, enfim, dava para complementar o seu ganho mensal como prestador, como servidor público? Quando eu falo de arbitragem, eu vou citar aqui uma pessoa assim, muito especial, que é o Ideraldo, o nosso ex-presidente falecido Wilson Coelho, e acho que todos os presidentes da federação. Eu e Ideraldo, nós nunca olhamos esse problema da taxa de arbitragem. Primeiro pensamento nosso era aí. A hora que chegava a nossa convocação, se a viagem era na quarta, na segunda já não saía mais de casa, nem trabalhar ia. Era um prazer, então? Era uma vocação? Era uma vocação. Lógico que a gente sempre teve o seu ganho nas arbitragens e tudo mais. Vamos dizer, simbólico. Nada é simbólico, tudo ajuda. Mas a gente nunca se preocupou com essas taxas e hoje, antigamente, a gente era remunerado por dia, né? Por dia, como é hoje também, mas só que a confederação dava, né? Dava uma taxa X e tu ia dormir, comer onde tu quisesse. Hoje não, hoje a gente tem mais mordomia. Muito bem. Você sempre foi muito folclórico dentro de quadra, sempre aliviou um pouquinho, claro, aplicando a regra. E sempre gostou muito de trabalhar com futsal feminino, né? Tem uma simpatia muito grande pelo futsal feminino. Tem uma diferença de comportamento do feminino e o masculino? Você sempre teve uma habilidade diferenciada para conduzir uma partida de um naipe e de outro? Olha, eu sempre levei a arbitragem seguinte. Tem árbitro hoje, conheço árbitro famoso que não consegue se adaptar a campeonato mirim, infantil, feminino, masculino, se o livro de regra é um só. Primeira coisa que o árbitro eu sempre coloquei foi o livro de regra. Agora, a administração do jogo eu sempre fiz diferente. Eu tratava uma atleta, uma menina, totalmente ao contrário que eu trataria um atleta masculino. É porque, não pela individualidade técnica, nem regra, que a regra é uma só. É uma maneira minha de administrar o jogo para conseguir fazer que todos saíssem contentes. Mas, como tinha problema com atleta masculino, também se tinha com feminino. Era questão de administrar uma coisa da outra. Quando os dois times entram em campo, o árbitro já pode olhar para um time e para o outro e dizer: esse aqui vai ganhar? Eu, graças a Deus, tenho uma época que nós tínhamos essa facilidade de sentir que determinada equipe era melhor ou que ganharia o jogo, mas às vezes não ganhava, às vezes empatava. Mas a chamada zebra. A gente sabia que, vamos dar um exemplo, sem menosprezo, jogava Perdigão contra Ceará. A tendência era que a Perdigão ganhasse. Até pelo investimento, até pelo investimento, mas sempre foi um jogo pode ter ganho de 10, mas o nível sempre foi bom. Porque o Ceará não teve investimento, mas tinha uma equipe boa, a equipe caseira, a equipe guerreira, assim como um Sadia com o Besque e tudo mais. Eu acho que o importante é que a gente conseguiu fazer o futebol do salão um esporte bonito, discutido como todos os outros, e a nossa arbitragem, a minha arbitragem, teve consultações, teve um monte.
Teve boas arbitragens, teve más arbitragens, isso ninguém precisa me dizer. Porque eu sei quando eu fiz uma boa e quando eu fiz uma má arbitragem. Mas consegui, tentava administrar da melhor maneira possível. Por que você fazia uma má arbitragem? Não era um dia bom? Geralmente não era um dia bom, não tinha se preparado para o jogo. Se o jogo era no sábado, às Na 8. sexta-feira você era uma criança? Não só seja como no meio-dia de sábado, que o jogo às 8, tinha determinado lugar que você ia almoçar. Bom, não tinha comida em casa. Chego no restaurante, tem feijoada, tem macarronada. Eu vou comer tudo agora. Porque de amanhã não sei se eu vou comer. Aí naquela comida, eu também nunca fui de problema com álcool, mas assim nessa época, né? Depois eu que... Então a gente comia muito e não se cuidava disso. Não se cuidava. E era assim, ó, era um hábito dos auxiliares, tudo relaxava mais. Relaxava. Mas a gente sabia administrar. Do que você se arrepende desse seu passado? Olha, o arrependimento eu acho que é uma coisa muito forte. Eu acho que eu poderia ter feito, não assim, sucesso antes ou depois, mas eu gostaria de ter criado mais pessoas para arbitrar futebol na época e era difícil, porque eu não gosto de falar em taxa, mas o pessoal não era todos que tinham muita oportunidade. Mas gostaria de ter feito mais. Muito bem. Tem dois assuntos ainda que a gente vai abordar com o Pepe, o comendador do esporte de Santa Catarina, aqui no Panorama Esportivo. Carnavalesco Pepe e torcedor Pepe. Figueirense, não sei se ele é coloninha, se ele é Copa Lorde, mas figueirense eu sei que ele é. Daqui a pouco, após o intervalo, aqui no Panorama Esportivo. O Pepe é testemunha de nossos trabalhos lá pelo ano de 2010, 2011, quando nós introduzimos esse tipo de trabalho, transmissões ao vivo de futsal, vôlei, enfim. O Pepe foi um dos primeiros a serem convidados para comentar os nossos jogos que nós fazíamos ao vivo. Sempre gostou muito de um microfone e sempre foi muito prático nas suas ponderações em relação à visão do jogo, hein, Pepe? Em primeiro lugar, eu agradecer de novo, né? Que isso é uma... O cachê foi pago na época, ela foi bem pago, né? Você pode ter certeza que eu não me preocupo com cachê. Eu quero estar no esporte, como sempre tive, e eu acho que o esporte me deu tudo, então eu só penso no esporte. Se o cara me der um copo d'água, me der um prato de comida, tá ótimo. Então, eu quero, claro, que agradecer essa oportunidade, como agradeço sempre, e sempre estou à disposição da imprensa no geral, seja para falar de futsal, seja para falar de carnaval, seja para falar de vida pessoal. Eu tenho um livro aberto sempre que a imprensa precisar. Muito bem. Carnaval, Pepe, na véspera de carnaval, aqueles 30 dias que antecedem o carnaval, você é um dos que articula o berbigão do Boca, faz aquele mexe-mexe, aquele caldeirão todo, vai atrás de camisas. Que paixão é essa pelo berbigão, pelo carnaval? Olha, a minha paixão pelo carnaval vem do nosso Mocotó. Primeiro que nós somos eu sou do Mocotó, nós temos a nossa Protegida da Princesa, que é a escola mais antiga de Floripa e a mais vezes campeã. Então, esse ano ainda conseguimos o bicampeonato. Então, o carnaval vem do Mocotó. E a minha família toda, inclusive meus pais, sempre me disseram. Tem a Copa Lorde, tem a Protegido, tem o Unido da Colonia, tem os Filhos do Continente. Uma regra tinha na minha casa. Qual era? Desfila em qualquer escola de samba, menos na Copa Lorde. Menos na Copa Lorde? Essa é a nossa rival companheira. É Avaí Figueirense? É o Figueirense e o time da ilha, isso. É verdade. E você já desfilou algumas vezes na Protegidos? Eu sempre desfilei na Protegidos. Eu parei de desfilar depois de 2010, por aí, que eu parei, que além das viagens, eu preferi os meus amigos... Aquela minha turma, né? Aquela tua turma. Sempre me convidaram para um camarote, coisa, eu também sou meio enjoado. Também enjoado, exibido, né? Muito enjoado. Muito. Eu ia para o camarote, mas por que eu ia para o camarote? Eu não
queria mais pique em janeiro, desde 2009, desde 2005, que eu, graças a Deus, não uso mais bebida alcoólica. Desde 2005? Desde 2005, no Réveillon 2005. Não era um alcoólatra, gostava de uma cerveja, de um Cuba. Então, em 2005 eu parei também, saí um pouco da pista, mas mais por causa dos meus amigos. Então eu comecei a ir para o camarote, mas sou protegido fanático. E quando você descia do Morro do Mocotó, atravessava a ponte, endereço certo, Scarpelli? Isso, o Scarpelli era sábado de manhã, que a gente tinha que jogar bola, e nesse tempo a gente atravessava a ponte Siluluz, que se Deus quiser daqui a pouco nós vamos atravessá-la de novo. Não vai Quero demorar estar vivo, mas não vai demorar. Você atravessava caminhando ou pegou a época que atravessava com carro ali? Não, de carro, mas a gente sempre ia em turma, né? A gente sempre ia a pé. Bandeirola e tal? Bandeirola, vinha pelo estreito ali. Agitando. Depois torcia muito pelo Martinelli, nosso clube do Mocotó. Então, Clube Náutico Francisco Martinelli, que a chegada, a largada era na ponte e a chegada era lá na prainha, na boca do morro. O Martinelli tem relação com o Figueirense? Não. Era Martinelli, Aldo Luz e Riachuelo. Mas tem uma rivalidade grande também ali embaixo da ponte. Não, ali tem, ali era briga. E o Figueirense, Pepe, sempre assistiu jogos? O Figueirense, sem dúvida, O que é o Figueirense para você? O Figueirense, para mim, é o esporte no todo. Eu boto tudo que eu falo de esporte, eu falo. No nosso esporte aqui, da casa, da FESPORT, do futebol amador, mas o Figueirense, ele sempre está. E o Figueirense, para mim, é uma paixão, como é uma paixão de amigo, de amigas. Eu acho que eu sou apaixonado também pelo Figueirense. O Figueirense vai ser campeão esse ano? Eu não tenho dúvida que o Figueirense será bicampeão do estádio. Que tanta certeza é essa? A certeza que eu tenho, eu acompanho todos os jogos do Figueira, que são em Florianópolis, né? E vejo também, conheço um pouquinho do futebol pelo tempo que estou. O sobe e desce das equipes é normal, mas na hora H o Figueirense vai ganhar. Muito bem. Para fechar o panorama esportivo de hoje, vamos falar de amizades que você construiu ao longo dessa vida. Hoje a gente vê aí manifestações de figuras ilustres do cenário político, cultural, enfim, te tratando como se fosse um irmão, né? Você criou um ciclo muito grande de amigos. Como é que foi conquistar essa amizade que você tem aí fora hoje? Olha, isso aqui é um momento muito especial, essa pergunta que você fez. Porque eu nasci, já falei antes, comi em tudo quanto é lugar, dormi em tudo quanto é lugar, trabalhei em um monte de lugar, fiz amigo em tudo quanto é lugar. Tanto que hoje nós estamos no meio esportivo, aqui na nossa casa, a FESPORT, e eu tive a minha federação, eu fui amigo e sou de todos os presidentes da federação de futebol de salão, de todos os presidentes que foram, ex e o atual da FESPORT e também da federação, e tenho um amigo no esporte assim que eu não consigo destacar um a um, mas tem pessoas assim que são impossíveis de você não destacar. Eu parto do princípio que eu tenho um exemplo muito grande, que foi os meus pais, que mesmo com pouca dificuldade, pai adotivo e tudo, mas sempre me ajudaram, me deram uma calça branca para apitar, na época de apitar calça branca. Teve o Wilson Coelho, os presidentes da federação, o seu Valdomiro Carlson, o Hans Werner, o Hamilton José Pedro, acho que já falei, o Fernando Carvalho falecido, eu estava lá, na época eu aguentava a bandeirinha, e tem pessoas assim que eu não posso deixar de citá-los, porque o esporte é tudo. Então, a pessoa como o Oswaldo João Cláudio. O Oswaldo João Cláudio. O Vado. O Vado. Isso, em nome do Vado, eu vou dizer para vocês que por que eu sou assim, bem querido e bem importante. Eu me faço tão importante também.
Querido, tudo bem, não sei se é importante. É também importante porque é que ter um amigo, uma pessoa querida, que eu digo hoje, e sem medo, sem qualquer dúvida, eu tenho hoje na minha família um casal de irmãos, o Renan e a Grace, que são, eu fui adotá-lo como um padrinho, como afilhado ou de vizinho. Então, esses dois, eles sempre me disseram, seu Pepe, até todo mundo me chama de seu Pepe, o senhor tem um grande amigo, mas quem é o seu amigo? Eu não posso dizer que o Oswaldo é meu amigo. O Oswaldo está dentro de mim. É mesmo? Com certeza. Oswaldo Junklaus foi a pessoa integra o quadro efetivo da FESPORT e que indicou o Pepe para receber a comenda do mérito esportivo com seus méritos, né? Que tem o Pepe. E na época foi uma... E tu tens uma dívida de gratidão com o Oswaldo por esta comenda, esse título que você vai carregar pro resto de tua vida, né, Pepe? Com certeza que eu vou carregar. Eu acho que isso, assim, foi uma coisa imaginável. Mesmo eu sabendo, conhecendo todas as estruturas de como se realizam, como são eleitas ou convidadas ou escolhidas esse pessoal, eu sempre tive a vontade. Sonhou com um dia chegasse esse dia. Um dia eu vou ser comendador. Acho eu que já teve antes algumas indicações em alguma relação que eu estivesse sem saber, mas é coisa que eu acho que independente de eu estar ou não, eu sempre tive esse sonho. Então, quando o Oswaldo conseguiu me ligar, eu estava nos jogos em Tubarão, e hoje você é um comendador. Eu não consegui respondê-lo. Chorei muito, me emocionei muito em saber, de repente, nem até pela própria comenda, mas tem uma pessoa que disse, essa pessoa que merece. Esse amigo merece. Então, o Oswaldo, os meus amigos, todos sabem, todos os meus amigos, minha família, o nosso pessoal da área técnica, a gente sempre trabalhou ali junto, a casa sabe que a indicação veio do Oswaldo e que se ele teve o prazer e a sorte de ter conseguido, com certeza eu tive o melhor mérito, o melhor troféu da minha vida. Muito bem. Pepe, obrigado pela sua participação. Eu sei que você é um bom papo. Nós poderíamos nos estender bastante, falar um pouco mais da sua vida, mas a oportunidade não vai faltar para que você volte novamente aqui no Panorama Esportivo em um outro dia, uma outra situação. Hoje nós conversamos com o comendador do esporte de Santa Catarina, José Acácio dos Santos, o Pepe. Abraço, Pepe. Obrigado pela presença aqui no Panorama Esportivo. Um abraço e viva o esporte.